Bora, gente, bora que eu tô só esperando vocês agora. Todo mundo aí animado, todo mundo morrendo no último dia. Vocês têm pique, gente? Oito noites. 8 noites, a gente. Acho que a Jaque já entrou, já vou chamar ela, tá? Vê. Já tô aguardando a Jaqueline. Será que vocês têm pique, gente? 8 noites aí. Entrou já. Oi, Jaque. Oi, Tati, tudo bem? Tudo jóia? Consegue me ouvir legal? Eu estou ouvindo sim. Deixa eu Deixa eu... aumentar aqui um pouco. Tá ouvindo? Todo mundo ouvindo aí? Todo mundo? Deixa eu trazer esse negócio um pouco pra cá, pra ficar melhor. Aí, agora eu acho que ficou melhor, né? Jaque, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Eu sei que é uma correria, mas você fez assim uma questão, né, de estar falando um pouquinho da sua história. Eu te agradeço por isso. E eu tenho certeza que quase ninguém do meu público te conhece. Então, assim, antes de tudo, eu queria que você se apresentasse, assim, Jaqueline, como é seu nome? Tá, joia? Muito obrigada, querida amiga, por ter me convidado. Né? É uma alegria muito grande estar aqui com você, com seu público. É uma alegria imensa poder falar da experiência da maternidade na minha vida, da experiência de Deus na minha vida. Né? Eu sigo firme como um chamado, né? É uma vocação mesmo. Desde quando eu me entendo por gente, eu falava que queria ter 12 filhos. Uma vida, né? Desde pequenininha, eu queria ter 12 filhos. Eu admirava famílias grandes, eu achava lindo a maternidade, a mulher com a barriga grande, aquilo me encantava muito. E então, o que que acontece? Eu vim de uma família pobre, né? De uma família que meu pai era alcoólatra e que ele chegou à loucura mesmo, né? Meu pai ficou louco. Eu dormia entre ele e minha mãe com medo dele matar minha mãe. Então eu cresci em um ambiente muito hostil. Eu tinha muito medo. E esse desejo de ser mãe era desde criança, porque como eu não tive irmã, eu falava assim: eu vou ter muitos filhos, mas eu acho que era o grito de querer dizer: eu quero ter irmã, né? Então Deus me deu a graça de ter 6 filhos e um no céu. Eu tive uma perda, né? O quinto filho, eu tive aquela gravidez sem feto, né? Eu sou esposa do Clauderson, né? Eu sou mãe da Mariana de 14, Ana Clara de 11, Miguel de 9, Maria de 5 e a Cecília de 3 e o Lucas de 8 meses, né? Jaqueline, são quantos anos de casada que você tem com o Cláudio? Esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou fazer 17 anos de casado, né? 17 anos. Nós namoramos 2 anos e meio e ele foi para uma experiência de comunidade. Nós já éramos noivos. Ele falou assim: Jaqueline, eu estou indo para essa experiência de comunidade com mais 3 amigos e eu não sei mais o que vai ser de nós. Deus me chamou, eu estou indo. Eu sofri muito, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que ele estava indo porque ele amava muito o Senhor, muito, né? Nós já nos conhecemos na igreja, ele já era convertido. Então, ele foi para essa experiência de comunidade. Como eu não sou besta, fui atrás, né? Eu era comunidade de aliança e fiquei ali
Fiquei ali, sempre muito perto dele, e ele sempre muito perto de Deus. Nós passamos um ano muito difícil, ele mal chegava perto de mim, mal falava comigo, porque ele estava, né, ali concentrado na comunidade. Ele queria servir a Deus, ele é um homem muito de Deus. Eu falei muito, ai meu bem, eu queria que você que falasse, porque você fala muito bem. Ele falou, mas quem pariu foi você, você que é minha parideira predileta, e você que tem que estar lá, né? Jaqueline, e aí vocês, depois dessa experiência de comunidade que você foi, ele foi, vocês passaram um ano lá, foi? Ele foi de vida, né? Ele foi para fundar, ele mais 3 amigos nossos, nosso grupo, Cenáculo com Maria, ele virou comunidade, né? Aí o que acontece? Eles 4 eram de vida, né? Foram 4 rapazes solteiros, largaram tudo, e largaram emprego e tudo, e nós, né, as meninas ficaram como aliança, né? E nisso passou um ano, ele muito distante de mim, porque ele estava vivendo muito firme o propósito dele, eu sofrendo muito, chorei muito, rezei muito, né? E comecei a ficar preocupado, porque eu tinha um sonho, um chamado, um sonho de ser mãe, né? Eu não quis ser mãe depois que eu estudei Emmanuel Evita, eu não quis ser mãe depois da minha experiência com Deus. Não, eu quis ser mãe desde sempre. Desde sempre eu queria ser mãe, né? Eu não pensava em fazer um curso superior, ser professora, ser dentista. Eu queria ser mãe, né? Esse era o sonho da minha vida. São pouquíssimas mulheres que a gente escuta falando isso, né? Porque geralmente elas almejam outras coisas antes da maternidade. Você já tão novinha, já sabia o que queria, né? Isso. Eu sempre quis ser mãe. E aí o Cláudison discerniu aí que a vocação dele não era viver em comunidade, e aí vocês se ajeitaram para casar. Pois é, aí eu já estava ficando preocupada, já comecei a pensar em tirar a aliança, ele não me dando muita bola, eu sofrendo muito, perdi uns quilinhos. Aí o que acontece? Quando foi no dia, um dia antes do Dia dos Namorados, ele falou para mim assim, Jaqueline, vamos nos encontrar no lugar tal. Nós fomos, eu fui, né? Aí quando chegou lá, ele falou, olha, amanhã é o Dia dos Namorados, a gente faz aniversário de namoro dia 11, né? Um dia antes do Dia dos Namorados, e eu não tenho presente, você sabe que eu não tenho condição de comprar nada, mas eu tenho um presente para te dar. Eu estou saindo hoje da comunidade para a gente casar. Cara, eu quase fui de alegria. Eu vibrei demais, eu fiquei muito feliz. Eu falei, caramba, tá dando certo, deu certo. E o Cláudison, Tati, não é um namorado qualquer, ele é um homem da minha... Sabe aquele príncipe encantado que você sonhou? Eu sonhava em casar com ele. Porque como eu tive uma família muito... Meu pai, por ele ser alcoólatra, ele quebrava tudo. Eu cresci em um ambiente de muitas brigas, de muitas coisas ruins. Então, eu queria fazer diferente, né? Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui para um Bem Louvar com a minha mãe muito católica, ela que segurou as pontas, né? Minha mãe semi-analfabeta, mas ela segurou as pontas, levou a gente para a igreja, fizemos todos os sacramentos, sempre muito na igreja, por causa da minha mãe. Aí o que acontece? Em um dia no Rebanhão, ela me levava sempre, eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eles me dão aqueles folhetos na entrada, né? E tinha a oração do Padre Zezinho. E teve uma palestra de família, e em seguida começou a tocar música. E eu pensava, mãe, eu quero viver essa música, mãe, porque minha mãe não viveu, né? Eu quero viver essa música. E hoje eu vivo aquela música, né? Eu vivo aquela música, porque o meu lá hoje, existe um homem de verdade, né? Um homem que
que nos dá segurança, que, sabe? Então, aí tá bom, marcamos o casamento. Eu falei, então vamos agora na igreja. Porque vai que ele mudava de ideia, né? Eu corri da igreja que a gente queria, lá perto da minha mãe, na Imaculada, no Norte, na Imaculada Conceição, marcando para a data que tinha, aí deram as papeladas, né, mas já estava reservado. Quando nós chegamos em casa, na casa dele, ele falou, vamos fazer o cenáculo? E eu muito feliz, né? Eu não sei se você conhece o cenáculo do Padre Gobi, daquele livro azul. Aham. A gente teve uma grande parte da nossa vida, do nosso grupo, que a gente divulgava os cenáculos na família. Então, a gente era costume. Rezamos o texto e depois abre a mensagem, né? E depois tem a consagração. Quando a gente abriu a mensagem, saiu o dia que a gente tinha marcado, 21 de novembro. Eu quase tive um treco. Chorei muito. Chorei bastante, horrores dele também. Aí começamos a caminhada. Imagina, 4 meses, nós tínhamos que preparar tudo, né? Eu trabalhava, eu era telefonista numa concessionária, ganhava um salário mínimo, ele fazia um bico no salário de um amigo e ganhava R$ 200, né? E fomos para o casamento. Né? Nós fomos para o casamento, ganhamos tudo, né? Pois a super divina providência nos acompanhando sempre, cuidando Como de é? tudo. Vocês foram morar onde quando vocês casaram? Vocês alugaram uma casa, moraram na casa dos pais? Como é que foi isso? Nós alugamos um apartamento no Riacho Fundo, perto do meu serviço, né? Porque tudo tinha que pensar em economizar, passagem, eu ia a pé, voltava a pé, porque o dinheiro era muito pouco, né? Então, foi o casamento mais lindo, gente. Tati, foi o casamento mais lindo do mundo, né? Na simplicidade, ganhamos tudo, a casa toda mobiliada, foi muito lindo, né? E aí, né? Em seguida, eu já queria ter filhos, lembra? Porque eram 12. Aí, abrindo um parêntese, assim que eu conheci ele, eu perguntei, quantos filhos você quer ter? Aí ele foi e falou assim, porque ia ser um sinal, né? Aí ele foi e falou assim, eu quero ter 10. Aí eu, eita, esse homem mesmo. Esse é o homem da minha vida, né? Então foi isso, Tati. Aí, com 1 ano de casada, eu engravidei, ainda demorou um pouquinho, né? Eu engravidei da Mari, minha Mariana, né? Esse ano ela faz 15 anos. Uma gestação linda, né? No final tive coisas da gravidez mesmo, né? Nervo ciático, infecção urinária, tá bom? E 39 semanas, 40 e nada da menina nascer. Eu falei, meu Deus, já fiz tantos cabelos, tantas unhas para ganhar neném, essa menina não nasce nunca, né? Quando eu estava entrando em 41 semanas, eu fui visitar eu e o Cláudio, eu e meu esposo fomos visitar a minha cunhada. Chegando lá, sai um líquido branco. Ele, não, vamos agora para o HMIB. Eu, não, vou buscar minha bolsa. Ele, não, vamos para o HMIB, né? A maternidade pública, né? Porque nós não temos convênio, óbvio, né? Não tinha dinheiro mal para pagar aluguel, que dirá as outras coisas. Então, nós fomos para lá, para o HMIB, chegou lá, minha pressão estava alta, e em seguida eles mandam para aquela salinha reservada, né? De gravidez de alto risco, né? De Já te parto de alto internaram risco. logo de cara, né? Aí a médica falou comigo, olha, você não sai daqui sem seu bebê. De alguma forma ele vai ter que sair, porque 41 semanas você não pode esperar mais. Aí quando começa lá aquele milhões de toques, né? Eu entrei em trabalho de parto, depois de 6 horas a Mari nasce, né? A minha pressão estava alta, só que eu não entendia muito. Ah, sua pressão está alta, beleza. Inexperiente, né? Boba de tudo. Aí o que acontece? Essa menina nasceu e os médicos colocou ele na cama e não virava a menina para eu ver. E eu achei tão estranho aquela menina pretinha. Eu falei, como assim, né? Eu e meu marido somos claros, ela estava já entrando em sofrimento fetal. Quando viraram ela não tinha o lábio superior nem a metade do nariz.
né? Ela nasceu com aquele lábio leporino e fenda palatina. Então eu fui no céu, tive trauma de parto, né? Assustei demais. Assim que ela nasceu, a pediatra pegou ela e falou: olha, agora sua vida acabou, né? Agora Bauru, Brasília, Brasília, Bauru. Eu não entendi nada. Depois eu fui entender que o Centro de Anomalias Craniofaciais fica em São Paulo, em Bauru, né? O centrinho, dentro do campo da USP. Então, peguei meu bebê, né? O médico falou: olha, ela vai ficar uns 2, 3 dias aqui na UTI, porque essa malformação é a que a gente está vendo, né? Pode ter muitas outras. Uhum. E naquele momento, Nossa Senhora, eu senti a presença dela ao meu lado, me dando força, né? E naquela época o marido não podia participar do parto, tinha que ser uma mulher, né? Estava ali a minha amiga, a Gislene, ali do meu lado. Ela assustou muito também, né? E ela foi para a UTI e muitas, né? Eu ali o tempo todo, foi de madrugada, de manhã cedo, eu já estava ali cuidando da Mariana. E começou a série de exames para ver se ela não tinha outras malformações, né? E resumindo, né? Que é muita coisa. Mariana não tinha outra malformação, aí nós colocamos Mariana Vitória. Com 40 dias eu já estava em São Paulo com essa menina, com 3 meses a primeira cirurgia. E as primeiras consultas dela lá, as primeiras consultas, a médica falou assim: olha, a malformação dela foi muito grande, provavelmente ela vai ter outros problemas, atingiu a hipófise, aí começou a me deixar louca. Aí eu fui e falei para ela: não, minha filha não vai ter mais nada, ela vai operar e vai ficar boa. Ela falou: tem uns que até morre. Gente, eu fiquei tão incomodada com aquilo. Eu e meu marido voltamos para Brasília de ônibus, né? Não tinha dinheiro, voltamos de ônibus. Nós viemos chorando de São Paulo até aqui em Brasília, porque nosso primeiro bebê, todo dia eu olhava no berço para ver se ela não tinha morrido, porque de dia tá ali vivo com a gente, né? De noite, de manhãzinha eu ia no berço. Mariana foi guerreira, né? Ela muito guerreira mesmo. Ela passou por quantas cirurgias, Jaque? Até hoje ela já fez 12 cirurgias. 12? 12 cirurgias. Aí quando eu estava lá fazendo os exames, a médica da genética falou: olha, todos os seus filhos vão vir. Os exames deram que tem do seu lado e do seu marido. Você vai encarar? Aí eu respirei fundo, vim embora para Brasília, continuar a maratona de cirurgias. E aí? E agora? Vamos ter mais filhos? Eu não querendo mais, com muito medo. Meu marido querendo, mas também com muito medo, porque eram muitas cirurgias e a gente não pensava muito, né? Foi quando Mariana tinha 2 anos, eu fui numa consulta que não tinha nada a ver. O médico meu, ele falou lá no agarrão, nunca vou me esquecer, ele falou assim: você vai desistir do seu sonho por causa disso aí, isso é muito pouco. Tenha seus filhos, não é isso que você quer? Gente, caiu como a voz de Deus no meu ouvido. Eu fiquei muito feliz. Falei: meu bem, nós vamos ter mais filhos. Nós vamos ter mais filhos. É o meu sonho e eu vou realizar. Né? É o nosso sonho, né? Então, e na mesma época a gente foi viver uma experiência de comunidade, a gente era muito ligada, né? A comunidade, e fomos morar nessa comunidade, até a Gratidão, né? Que hoje não existe mais, é o Instituto Sussuncorda. Aí o que acontece? Engravidei da Ana Clara, né? E sempre falei para Mariana: Mari, eu vou te dar um presente, Ana Clara. E foi lindo, né? A gestação. Quando chegou em 37 semanas, eu fui numa consulta no posto, minha pressão estava altíssima, estava 19, estava muito alta. A médica falou assim: corre para a maternidade. Aí eu fui chorando muito, não estava nem tudo preparado, porque como uma foi 41, eu imaginei que a outra
Aham. Seria também, né? Cheguei lá, eles induziram o parto, né? Minha pressão muito alta. Eu acho que com as 4 horas a Ana Clara nasceu e de parto normal e Uhum. graças a Deus deu tudo bem, né? Uhum. Aí o que que acontece? Aí falei assim, meu bem, agora eu acho que é melhor a gente não se aprofundar mais nesse método natural para espaçar e tal. Quando a Ana Clara tinha 3 meses, eu engravidei do Miguel. Ai, bom! Meu Deus! Agora eu tô perdida. Não, até agora eu tô realizada. De 12 já tinha 3. Eu gosto é dessas. É a primeira vez Eu que eu ouço fiquei. isso. Não, eu fiquei muito assustada, mas eu fiquei muito feliz. Porque com aquela minha inferioridade, aquilo tudo que eu trazia da minha infância, eu achava que eu não ia poder engravidar. Eu sempre fui muito anêmica, eu sempre fui muito doente. Então, assim, eu falei, não vou ter nenhum, e de repente eu já estou no terceiro, né? Aí eu lembro direitinho que no dia de fazer ecografia, eu que a gente viu que era menino depois de 2 meninas. Meu marido ficou Aham. tão feliz. E tem um detalhe: todas as vezes que eu fico grávida, ele chora horrores, ele morre de felicidade. Ele cai de joelho e falou: Senhor, muito obrigado por me confiar mais uma vida, né? Então, fiquei grávida do Miguel, a mesma história. Gravidez, final, pressão alta, mas pensa no parto massa. Foi assim, muito rápido, tsunami, assim. Cheguei lá em trabalho de parto, fui para minha salinha lá, reservada para mim, especial, né? E com outra colega, né? Com a Sâmia. E tive meu bebê da forma mais linda, né? Eu amava ter parto normal, né? Eu amo ter meus partos normais. Porque, assim, as minhas contrações, elas doem muito, óbvio, né? Você sabe muito bem disso, mas é uma coisa tão de realização, tão que vem de dentro do sonho, sabe? Que, gente de Deus, quando eu ganhei, né, o Miguel, eu fiquei assim, olhando no bercinho, né? Quando eu fui para o quarto. A faxineira falou assim: é o primeiro? Eu falei: não, o terceiro. Ela: não, você não tira o olho desse menino. Eu tô apaixonada, ele é lindo demais, né? Esse menino é muito lindo, Ô, né? Jaque, E e me fala uma coisa aí. Nessa história, Miguel chegando, já eram três. Vocês ainda moravam no mesmo apartamento? não, eu esqueci dessa parte. Quando a Mari nasceu, eu tive que sair do serviço, porque como que eu ia cuidar de uma menina que precisava de cirurgia? Aí eu fui morar na minha mãe. Minha mãe me deu o quarto dela, pensa. Ela foi dormir na sala, a casa muito pequena. Eu fui dormir no quarto dela. Eu e o Cláudio fizemos nossa casa do quarto. E ficamos, imagina, a empresa que eu trabalhava, né, vendo toda aquela situação, contratou o Cláudio, mas ganhando muito pouquinho, né? As despesas com a viagem eram muito grandes, mas sempre Deus providenciou. Eu sempre tive muita ajuda, né? Eu e o Cláudio, a gente sempre foi muito querido. Eu lembro uma vez que eu cheguei lá no centrinho para a Mari operar, eu tinha um bolo de dinheiro, eu fui recebendo tanto dinheiro que eu contava o bolo assim, de dinheiro. Tô rica, né? Porque assim, precisava de pagar hospedagem, né? Porque passagens, depois eu consegui, para cirurgias, passagens aéreas, eu consegui tudo pelo governo, sempre as portas se abriram muito, né? Tem aquele ditado que todo filho vem com o pão debaixo do braço. A minha história do Klaus é fantástica, assim, cada filho a gente adquiriu algum bem, muitos bens, imaginam, né? Mas o bem financeiro mesmo. A gente foi conquistando Aham. nossas coisinhas, a gente comprou o nosso negócio, né? Compramos escolar. Imagina, 2 pé-rapados conseguiram comprar um escolar. Ele já trabalhava com escolar de um amigo, É um ele ônibus fazia. ou uma van? É uma Uma van. van. Aí também já resolve o problema de carro para as crianças, né? Já temos carro para transportar os meninos. Então, o que que acontece? Quando a gente comprou o negócio, a van, meu marido, ela veio completa, com os meninos, com a permissão.
ele já tinha, né, a permissão para rodar. Então, foi um dinheiro que caiu assim do céu, assim, pensa assim, tipo, foi era como se fosse, hoje, o quê? 15 anos, 13 anos atrás, 45 mil era muito dinheiro. Então, assim, meu pai pé rapado, ele tinha os problemas dele, ele acabou na rua, tipo assim, na rua mesmo, como um mendigo, a gente não conseguia ajudar ele. E eu falei, pai, eu ficava perseguindo, correndo atrás dele, né? E eu falava assim, pai, você tem que ir atrás, você trabalhou uma vida inteira, ele era cobrador de ônibus e abandonou o emprego e não tinha nada. Gente, você acredita que eu corri atrás e ele conseguiu o retroativo de todo esse dinheiro que ele tinha que receber, aí ele me deu 30 mil. Ele falou, Jaque, olha só, eu não tenho condição de te dar uma casa, mas eu falei, então me dá esse dinheiro já que você quer me dar e nós compramos o nosso negócio. Aí mudamos da minha mãe, isso no início, só tinha a Mariana, ela tinha 2 anos. Aí compramos o nosso negócio, aí alugamos uma casa de fundo, né? A gente começou, sempre nossas coisas eram muito simples, né? Então, aí depois, do Miguel foi quando a gente se conheceu, né? Entrei para a equipe de métodos naturais, falei, não, agora eu tenho que aprender esse negócio direito. Eu tenho que aprender porque eu tô com uma criança de 1 ano, uma menina que vive fazendo cirurgia e um bebezinho. Aí entrei para a equipe de métodos naturais, fiquei, ó. Mecânia, né? Nossa Senhora! E, por um lado, isso é ruim, porque você começa a medir demais, né? Você começa a medir demais. Não, agora não, né? E a gente esquece que, quando o Papa Paulo VI escreveu a encíclica, ele começa dizendo o gravíssimo dever de transmitir a vida. O gravíssimo, né? O gravíssimo, ele é muito maior do que os motivos graves. Graves, né? Eu tenho o meu 2º grau, mas eu tenho noção de que gravíssimo é maior que grave, né? Os motivos graves. E eu e o Cláudio são sempre, todos os nossos filhos, nós tínhamos os motivos graves. Mas o gravíssimo fala mais forte, né? O gravíssimo fala Eu me mais forte. emocionei agora, Jaque, Mas porque o com o transmitir a vida é conhecimento, mais forte. com o conhecimento que você tem acerca do método natural, estou dizendo da técnica mesmo. Você e o Claudson, vocês têm um conhecimento assim que vocês poderiam se tornar senhores da fertilidade de vocês. Poderiam. Sim. E fazer método natural aí por 10, 15, 20 anos, manter só as 3 crianças, já que você tinha uma filha que nasceu com lábio leporino, né? Você já tinha 2 crianças pequenas, você tinha cirurgias para fazer, você tinha o quadro de pressão alta na gestação. Então, Sim. vamos dizer assim, tinha um motivo grave para poder manipular aí com a ciência que você tem dos métodos. Mas vocês não fizeram isso. Vocês realmente pegaram o gravíssimo O dever de transmitir gravíssimo a vida. de transmitir a vida. E com 1 ano, meu marido começou, não, vamos arrumar outro. Eu, não, pô, vamos esperar mais um pouco. Vamos arrumar mais um. Porque, assim, nesse período, a minha mãe fez uma cirurgia e adquiriu uma infecção hospitalar, então ela ficou 7 anos internada. Então, eu tinha meus filhos e ainda tinha que cuidar da minha mãe, e era uma loucura. E o meu marido, o Cláudio, estão sempre dizendo, ai, amor, tá na hora. Eu falei, não, vamos esperar mais um pouco, tá na hora, tá na hora, tá na hora. E passou-se quase 4 anos sem eu engravidar. E ele falou, é hoje, porque a gente estava craque, ele sabia que eu estava fértil. Eu falei, é hoje, hoje nós vamos engravidar. Né? A gente rezou, a gente se amou, e eu escrevi lá no Zap, estou grávida. Porque a gente era muito, né? A gente tinha muito conhecimento do método.
E eu lembro que na outra semana a gente foi para Caldas Novas, né? A gente foi para o Rote Park, eu não desci em nenhum toque água, porque eu sabia que eu estava grávida, né? Eu sabia que eu estava grávida. Nossa, todo mundo lá, e foi até com a equipe de método, todo mundo brincando. Eu falei, não, eu estou grávida. E eu nunca fiz beta, né? Só fiz beta da primeira. Da segunda, que eu estava muito querendo muito. Eu sempre faço logo ecografia, né? Que eu quero ver o bebezinho. Aí estava lá, né? A Maria, linda, né? Planejadíssima, né? E, e fomos, né? Gestação, tudo do mesmo jeito, né? A pressão alta sempre começa a subir mais cedo, né? Era 41, depois era 37, depois era, né? E já começaram a, né, gravidez de alto risco, tomando medicação. E nos dias da Maria nascer, da Maria Eduarda nascer, a Mariana teve uma crise de asma muito forte e ficou internada. Eu cheguei com ela ruim no hospital, ela ficou internada. E isso me abalou muito, né? Esse negócio mesmo de cuidar dos dias de ver a neném é muito importante. Meu Deus, como isso me afeta. E a minha pressão subiu muito, eu fui para o hospital. Só que antes de eu ir para o hospital, eu não tinha arrumado minha bolsa. Eu sabia que eu ia ganhar neném, que a gente aprende, né? A gente Aham. aprende, a gente sabe a hora, o dia. Eu fiquei lá tomando meu banho de 2 horas, não querendo descer para o hospital, que meu sonho sempre foi ter parto domiciliar. Mas quando eu falo minha história para qualquer pessoa, todo mundo sai correr, né? Não, muito obrigado, deixa para a próxima. Ninguém tem coragem de encarar. Não conheço nenhuma equipe, nenhum médico que assumiria isso. Ninguém. Ninguém. Eu tentei, Você sabe que você tem o dever de ir para o hospital. sim, mas mesmo assim, um sonho grande, né? Imagina, você e o Walter lá com a champanhe, ai, que lindo. Chega no hospital, né? Eu falo que todos os meus partos são pirotécnicos, né? Porque é aquela coisa, né? Pum, pá. Aí fui ganhar a Maria Eduarda, pressão altíssima. Aí tá, eu comecei a arrumar minha bolsa. Aí vinha as contrações, eu parava, ia embora, eu continuava arrumando. E enrolando para ir para o hospital. Jurando ali que eu ia ter aquele parto ali no quarto. Aí fui correndo para o hospital, né? O Cláudio já estava, meu bem, você está enrolando demais, já tá, colocamos as bolsas. Quando eu cheguei lá, eu estava ganhando neném. Eu falei, caramba, vai nascer no carro, né? Aí entrei, aí fui fazer ficha, aquela coisa toda. Aí a médica veio, como era 5h30 da manhã, ela veio chutando, né? Já veio toda pronta, né? Cheia de máscara, de tudo. E falou assim, eu falei, doutora, tá nascendo. Ela falou, aí já tinha me examinado, ó, a pressão tá alta e tal, já sabia. Ela foi e falou assim, eu falei assim, doutora, tá nascendo. Ela falou, tenho que ligar o computador. Ela falou, não vai dar. Eu falei, não vai dar tempo. E nisso eu gritei. No que eu gritei, minha irmã, eu comecei a convulsionar. Imagina, tão atrás da outra, foi aquela loucura. Me colocaram numa maca, aí eu voltei, tive a Maria Eduarda, aí o Cláudio já pôde assistir, porque o pai já podia, né, entrar nessa época, há 5 anos atrás, já liberava para o pai. Você teve E eu comecei, convulsão, Jaque? Você eu, teve eu tive convulsão? eu tive convulsões para ele, né? Para eles foram convulsões e tal. Vaga na UTI, saíram correndo comigo, fui para a UTI, cheguei lá, com depressão pós-parto, né? Somatizou tudo isso e eu tive a minha. Comecei a ficar muito triste, chorando muito, né? Toda a tensão que eu tinha, eu comecei a dar esse piripaque, né? E fui para psiquiatra, saí medicada, né? E fui para casa, né? Falei, e agora? Como que vai ser? Agora
vamos ter que realmente pensar, né, no que fazer. Aham. Aí uma hematologista minha falou, não vai ter mais filho, eu não autorizo. Falei, então você faz uma carta bem bonita para o bispo, porque eu só ligo se a igreja me autorizar. Mas eu não queria, eu queria dar o cano nela. Eu falei, eu não vou fazer isso. Né? Tem tantos exemplos aí de tantas santas, Santa Diana, que deu a vida. Eu não vou ligar, não faço isso. Né? Só que eu preciso viver também. Né? Eu tenho filhos, a nossa limitação humana anseia por isso. Eu quero ver as crianças crescendo, eu quero, né? Então, passou-se 3 anos, eu engravidei de novo. Engravidei da Cecília. Ah, eu não falei do bispo. Aí tá bom, eu fui, peguei essa carta, levei no vigário episcopal, que me mandou pro padre Eduardo, que era especialista na época, e que me mandou para a doutora Marli. A doutora Marli falou, olha, eu não concordo com esse negócio de fazer laqueadura, porque se existem os métodos, então você faz os métodos. Isso mesmo. Ela é Gostei daquela bicha ótima. lá. Ela né? Eu falei, o povo fala, nossa, mas ela é tão insensível. Eu falei, gente, eu amo a doutora Marli. Ela falou tudo aquilo que eu queria ouvir, não é verdade? Duas. Para Né? mim, as coisas só servem se for assim, ó. Pá, pá. Papum! Pois é, se ficar alisando demais, né? A gente acaba. Aí o que acontece? Aí tá bom, eu voltei para casa, nunca mais voltei nessa hematologista, eu troquei de médica, né? E fui, engravidei da Cecília. Como eu não queria morrer, eu consagrei a Nossa Senhora Aparecida. Eu coloquei Cecília Aparecida. Fiz novena, fiz propósito. Falei, quando ela nascer, nós vamos no santuário, agradecer, queimar não sei quantas velas, mas eu não vou morrer. Eu não quero morrer. Tati, mas foi uma coisa tão linda o parto a gestação da Cecília. Eu fui para o alto risco da Gamide, né? Chegando lá, eu encontrei um doutor Fernando, gente, um senhor. Ele já é aquele povo que já é aposentado e continua trabalhando. Ele não fazia parte. Ele falou assim, olha, nós vamos tirar, antes da sua pressão aumentar, né? Nós vamos induzir esse parto. Você não se preocupa. Eu já peguei muitas, né? Você não tem, olha o que ele falou, você não tem eclâmpsia. Eu puxei todos os seus, né, lá no sistema, o que acontecia? O meu organismo aumenta a pressão no final da gestação, mas a urina continua, porque para dar eclâmpsia tem todo um conjunto, não é só a pressão, né? E ele me provou que eu não tinha. Ele falou, é uma característica sua nervosa, que você se aproxima do parto, você já começa, né, o seu próprio organismo. Então, gente, ele fez bonitinho. Só que nessa gravidez eu tive bolsa rota. O líquido começou a secar. Aí fiquei internada uma semana, que eles foram investigar o que estava acontecendo, né? Então, aí o que acontece? O parto da Cecília foi se aproximando, né? Eu tive alta, as médicas de um plantão lá, porque são vários plantões, ela falou, você não tem bolsa rota no seu organismo que absorver o seu líquido, você vai para casa esperar a sua gestação. Você não vai ter filho antes de 37 semanas de jeito nenhum. Aí voltei para casa, né? Muito feliz e tal. Aí toda semana no hospital, quando eu fiz, no dia que eu fiz 38 semanas, eu tinha ecografia. Quando o médico, o doutor Fernando, também fazia as ecografias, ele colocou ultrassom e falou, os bolsos estão vazios. O doutor Fernando, ele falou, estão. Que a gente fica craque nas ecografias, né? E eu vi que o líquido estava muito seco e que eu ia ter a minha filha. Eu tinha tanta certeza disso que eu já levei a bolsa e tudo. Aí o doutor Fernando pegou na minha mão e me levou até o CO, o centro obstétrico. Quando chegou lá, ele falou bem baixinho no ouvido da obstétrica de plantão, não afere a pressão dela. Entendeu? Porque era tudo psicológico, né? Então,
ela fez o toque, falou, olha, vai ser super rápido, não precisa nem de um comprimidinho, só a ocitocina daqui 4 horas, você já está com 6 centímetros dilatado. Aí eu tive, né? Ela falou que era 4, com 6 horas tive a Cecília, né? Porque um médico me amou, um médico cuidou de mim. Então a gente só precisa de cuidado, de amor, de atenção. Tive a Cecília sem pressão alta, né? Cecília Aparecida, linda, maravilhosa, sanguínea, deixar a gente. E, e o que aconteceu? Depois da Cecília, aí acabou. Para mim, eu falei, por mim, eu nem faço mais método natural. Depois de tudo que Deus fez comigo, não. Eu e meu marido, começamos a relaxar com o método, né? Nem anotava mais. Aí chegou uma época que eu falei, gente, eu tô grávida. Ele, será? Eu acho. Aí deixei passar uns dias, né, para fazer ecografia. Quando eu cheguei lá, outra decepção. Essa foi a maior de todas. Tinha o saco gestacional, não tinha um bebê. Nossa. Aí foi uma dor muito grande, né? Nunca tinha passado por isso. Eu falei, doutor, será que não está escondido? Não? Ele falou, olha, daqui 10 dias você vai repetir, mas eu procuro direito e não tinha só o saco. E aquilo me matou, né? Eu contei para pouquíssimas pessoas, né? Agora tem mais pessoas, né, sabendo, mas eu não contei para ninguém, de tanta tristeza que eu tive, né? Na live da Tice, eu chorei muito quando ela falava da perda do bebê dela, né? Eu chorei muito, eu vivenciei tudo aquilo, eu rezei, eu falei, eu tenho que dar nome para o meu bebê. E assim, foi uma experiência horrível, porque no dia que eu repeti que não tinha bebê mesmo, e que o médico falou para mim da ecografia, ele era obstetra também, ele falou, olha, espera um pouco para ver se desse natural e tal, e eu esperei, já estava sangrando. Foi o pior momento da minha vida, meu marido trabalhando, minhas crianças estavam na minha mãe, e eu vivi aquele momento da perda sozinha. Foi, né, realmente, aquilo ali foi pior do que UTI, pior do que pressão alta. A perda do meu bebê foi a coisa mais terrível. Eu não quis nem divulgar, né? Falei, não, vamos ficar só pra gente. E passou um ano, engravidei do Lucas, né? Falei, gente, eu só vou esquecer esse meu bebê que não vi bebê, mas pela minha fé eu sei que quando a concepção, Deus imprime uma alma, né? Eu tenho um filho no céu. Eu falei, gente, eu só vou esquecer esse bebê quando eu engravidar de novo. Aí engravidei de novo. Que é o Lucas. Gente, pensa, porque o meu filho, o sonho dele, igual o seu Bernardo, era ter um irmão, né? Era ter o bendito do irmão. E o Miguel chorava muito. Uma vez eu lembro que eu estava tomando banho com ele, ele me abraçou chorando, chorando, e falou assim, eu e você somos únicos, porque eu não tenho irmão, e ele não tinha irmão. E ele chorava porque ele queria um irmão. Aí eu falei, Miguel, vamos rezar. Deus é quem decide, não é a gente, né? Tá vendo a Cecília? Você queria um menino. Eu posso trocar a Cecília por um menino? Não, não, eu quero minha irmã, né? Depois que se enche de amor, aí a gente na expectativa. Eu falei, é menina, né? Porque vai ser menina, porque a maioria é menina. Aí eu preparei ele para uma menina. Quando eu fiz ecografia, que era um menino, eu chorei tanto. A mulher da ecografia é o primeiro, por que você chora tanto? Eu falei, não, é o sétimo. É porque ela, sétimo, você é louca? Eu falei, não, é porque eu estou realizando o sonho do meu filho, né? Meu filho queria um menino
E aí eu fiz uma surpresa, eu fiz chá de revelação no dia do aniversário dele, né? Então foi uma alegria, ele chorou muito e tá bom. E agora o parto, né? O que eu mais temi era o parto, né? Como vai ser, né? Vai ser o quê? Tsunami, pirotécnico, qual vai ser dessa vez, né? Então, o parto do Lucas, eu já sabendo de toda a pressão alta e tudo, ainda caí na onda da médica. A pressão estava muito alta. Ela falou assim, Jaqueline, eu quero que você vá amanhã cedo para a maternidade. Né? Todos os meus pré-natais são em hospital público, né? Eu fiz aqui em Aham, Taguatinga. Aí, uhum. doutora Riane, eu quero que você vá para a maternidade. Aí eu Eu fui, quando chegou lá, a pressão altíssima, ocitocina e nada de desenvolver o parto, nada, nada. A médica foi e falou, olha, seu colo está muito molinho, 6 centímetros dilatado, você vai conseguir. 12 horas de ocitocina e nada, 8 horas de 12, aí depois de 18 horas, ela falou, ó, agora você vai dormir, amanhã cedinho coloca de novo, tá? Só que ela me enganou, ela trocou de plantão e foi embora. Aí chegou uma médica lá, cesarista. Não, você vai fazer cesárea. Eu falei, nunca, eu tenho 5 partos normais, eu não vou fazer isso. Eu não vou me responsabilizar. Eu estava olhando aqui no seu prontuário, o seu bebê não cresceu muito nessas 2 últimas ecografias. Provavelmente você está com uma placenta envelhecida. Essa placenta não vai entrar em trabalho de parto. Eu falei, não, eu não vou fazer isso, né? Aí eu chamei o Cláudio, esse meu marido chegou e eu chorando, não, ela quer fazer. Eu falei, não, dá o toque de novo, vê quantos centímetros, você mal me examinou. Ela examinou e falou 6 centímetros, não vou, você vai para a cesariana e pronto. Eu falei, eu não vou. Aí ela me deu as costas. Aí eu peguei o telefone e comecei a falar com as minhas amigas. Aí uma dizia, vá, minha amiga, vai para cesárea, né? Aí outra falava, foge. Aí outro, cada um falava uma coisa. Aí e o Cláudio falou, não, você vai para cesárea. Vai que a gente perde esse neném. Você vai ficar ruim o resto da sua vida, né? Ela olhou para o eletrotopo do bebê e falou assim, eu não gostei. Eu falei, você não gostou de quê? Ela falou, não gostei. Então, assim, uma coisa muito estranha, sabe? E eu com medo de perder o Lucas, aquela coisa toda. Eu falei, me dá alta, porque eu não entrei em trabalho de parto, porque eu tô com 38 semanas, meu filho não tá na hora de nascer. Eu quero ir para mim. Ela não vai. Essa pressão assim você não vai. Aí ela deu as costas, eu fui em outras médicas. Eu falei, oh, doutora, por favor, não deixe ela fazer cesárea em mim. Ela não liga, não. Daqui a pouco eu estou colocando na frente um alto risco. Ela vai fazer cesárea e vai esquecer de você. Pois ela me perseguiu até eu fazer a cesárea. Depois de 5 partos normais, eu fiz uma cesárea. Eu costumo dizer que eu fui enganada de trás para frente, porque minhas amigas fizeram cesárea no primeiro, né? Falei, a bobona aqui fez no último, porque realmente, aí eu lá eu fui igualzinho, Jesus foi para a cruz. Assim, eu falei, gente, eu tô arrasada, né? Eu lembro que eu sentei lá na maquinha esperando ela para a cesárea. E ela falou assim, você não vai embora de jeito nenhum, já tá, o colo está todo deslocado, já estava sangrando muito, não tem condição. Aí eu fui, sentei lá na maquinha, veio a mulher, você quer colocar o DIU? Gente, eu fiquei com tanta raiva, eu falei, eu não faço esse tipo de coisa, eu não coloco, o DIU é abortivo. Aí ela me chamou ainda lá, de maluca, dizendo que não era, foi embora, eu fui para o centro cirúrgico. Só eu estava tão fechada com a cesariana que elas me deram 7 injeções para a RAC poder entrar, porque eu não aceitava.
né? Mas me respeito ao meu marido que me pediu tanto, sabe? Ele falou, a gente não pode perder esse bebê, bota, vamos, vai para cesariana, assim, nós não temos o que fazer. E fui, né? Foi horrível, né? Muita dor. Eu tenho 30 partos normais, mas não tenho mais cesariana, é horrível. Eu senti muitas dores, muita, eu não me recuperava, né? E nos 3 últimos eu tive depressão pós-parto. Na cesariana veio muito forte, né? Mas graças a Deus tem o Lucas, né? Francisco. Fui colocar Francisco, que eu sou apaixonada, mas esqueci, né? Que era aquele que amava, irmã morte, né? Então, por que que eu não fui pelo caminho, né? De Nossa Senhora Aparecida? Mas eu falo brincando, né? Realizei meus sonhos de ter meu filho. E tudo aqui, firme e forte por meu 8º. Eu vou te alcançar. Você tá achando que eu vou te deixar assim, na minha frente, bonitona. Eu tô Mas, torcendo para gêmeos, porque aí eu te passo, não é verdade? mas gente, e Jaqueline, assim, nosso tempo daqui um pouquinho está acabando, mas vamos finalizar, vamos amarrar aqui a história, porque é muito linda a sua história, é uma história de muita entrega, de muita confiança, com um quadro como o seu, talvez outra mulher não faria a mesma coisa, ficaria com medo mesmo, e você foi se entregando aí a cada filho. E hoje, com 6 crianças, uma no céu, como é que é a situação? Vocês já estão ricos para cuidar de todas essas crianças ou continua na mesma providência? A gente está vivendo nossa pior fase financeira, porque a pandemia puxou nosso tapete, né? Deus preparou tudinho, né? A gente comprou um lote, igual eu tinha te falado, construímos uma casa, tudo muito simples, né? A senhora dividiu a chácara dela, era uma chácara, né? Porque eu não te contei, mas eu morei 5 anos em um apartamento de 50 metros quadrados com 5 filhos, né? Então, quando nós compramos esse lote, foi um presente de Deus, né? Construímos nossa casa, não passou 2 meses veio a pandemia, né? Então, nós ficamos zero, né? Nós não tínhamos mais dinheiro, nós não temos mais dinheiro para nada. Por quê? As escolas pararam, a gente trabalha com escola pública, né? A escola pública, as mães são muito simples, são carentes, então não continuar a nos pagar, né? Então a Seu, gente seu está vivendo esposo, assim, seu esposo trabalha com transporte escolar de crianças de escola pública. de escola pública, isso. Então assim, as mães, a maioria perderam o emprego, então não tinha condição nenhuma, elas não continuaram pagando, igual muitos colegas de transporte escolar que continuam recebendo. A gente não recebe nada. Para falar a verdade, a gente recebeu R$ 100 no mês passado. Uma mãezinha ligou e falou, depositei R$ 100 no seu corpo. Então, assim, meu marido muito trabalhador, ele nunca ficou um dia parado, né? O Cláudio é muito trabalhador. Então, ele foi ajudar o pedreiro. Ele está trabalhando de orelha seca, ganhando R$ 80 por dia. A Providência, na minha casa, ela é muito fiel, né? Muitas pessoas me ajudando. Eu nunca passei necessidade, né? As contas se acabaram, né? Nosso carro, nossa escola é financiado, nosso ninho, porque nós vendemos nossa Zafira para construir a casa, né? Então, nosso ninho é financiado, né? Tá tudo acumulado, né? Então, estamos aí, vivendo da providência divina, sem pagar nada. Meus filhos estudam no Sussum Corda, né, na escola católica, porque o dono da escola é meu compadre, me deu um super desconto. Tá sem pagar a escola. Aí é bom, hein? Que compadre! Ixi, né? Aí eu tenho 2 da escola pública e 2 no Sussum Corda. Aí depois dessa pandemia, muito chateada, né, com essas escolas,
eu dei um passo aí na minha vida, tirei minhas filhas, pedi transferência, comprei o material do Instituto Cidade de Deus e começamos a caminhar aí. Vamos fazer homeschooling com as crianças, com as duas mais velhas, né? Com a Ana Clara, com a Mariana e com a Ana Clara. A de 14 e a de 11, né? E continuamos, estamos aí na batalha, estou amando, nossa, que experiência maravilhosa essa da educação domiciliar. Eu estou gostando muito mesmo, estou amando, né? E elas estudam só, é um negócio muito legal. E aquela menininha lá, a Mariana, lembra? Que com uma formação e tudo. Pensa, a menina que mais me ajuda, que mais cuida, né? Me ajuda a cuidar das crianças. Eu fico imaginando, Tati, se eu tivesse parado só na Mariana, eu tinha criado um monstro. Por quê? Porque ia ser tudo para ela. Não que as mães que têm só um filho, que vai acontecer isso, de forma alguma. Deus me livre de julgar alguém. Mas o que acontece? Eu, Jaqueline, eu estava caminhando para isso, né? Cada cirurgia, eu estava ficando doente, eu me envolvendo muito, eu muito preocupada de perdê-la, né? E a cura da Mariana foi os meus filhos. A cura da minha vida é a minha experiência com a minha maternidade, né? Eu amo ser mãe. Eu não estou falando aqui que é muito fácil, não. Não é fácil, né, Tati? Você Não sabe, é. não é fácil. É muito difícil, né? Imagina. Mas assim, eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida. Eu tô pobre, sem dinheiro. Estamos pobres, sem dinheiro. Mas meu marido está próximo de mim, a obra é perto da minha casa. Eu posso ver ele na hora que eu quero. Meus filhos estão em casa, né? Todas as vezes que as minhas filhas saíam para a escola, meu coração acelerava, eu ficava preocupada. Todo mundo pertinho de mim. Eu estou muito feliz. Com muitas dívidas, mas muito, muito, muito feliz. A experiência da maternidade é a melhor coisa que eu tive, né? E quando eu era criança, eu dizia que eu queria ter 12 filhos, né? Então, estou precisando correr, né? Porque eu já tenho 41 anos, porque eu vi as perguntas aqui. Quantos anos você tem? 41 anos. O Clauderson é mais novo, tem 40 anos, né? E tô aí, minha filha, cheia de fertilidade. E cheia de pique também, né, Jaqueline? Sim, sim, sim. Agora, uma coisa é certa: quando eu engravidar, eu não vou para o hospital, vou para sua casa. Tati, o médico falou que não é eclâmpsia, é uma característica do meu organismo. Não é, entendeu? Então, assim, gente, imagina. Já que você é muito divertida. Jaqueline, nosso tempo já vai aí avançado. Daqui um pouco o Instagram derruba a gente. Mas assim, eu queria muito te agradecer por essa live. Você veio assim para fechar com chave de ouro a nossa semana. Veio para coroar mesmo com a sua alegria. Dá para ver assim o tanto que você é uma pessoa feliz, dá para ver no seu olhar, dá para ver no seu semblante, você transmite assim uma coisa muito para cima, não dá para ficar triste perto de você. Então, assim, muito obrigada pela sua vida, pela sua entrega, pelo seu testemunho, por vir falar aqui com a gente hoje. Como eu falei, eu sei que eu estou te tirando da sua rotina. Obrigada pela sua generosidade, né? De estar aqui comigo. E encerrando aí a semana, fechando com chave de ouro para a mulherada ver o que é entrega e o que é ir além do medo. Eu sempre falo Não, para as pessoas que têm medo que a gente tem que ir com medo mesmo, ir além do medo. se a gente se apegar naqueles motivos graves, nós não vamos ter filhos nunca, né? Se você for olhar todos os meus filhos, eu tinha motivo grave, né? Então, eu penso que quando o nosso amado Papa Paulo VI colocou aquilo ali, ele foi muito amoroso, muito generoso, porque a pressão estava muito grande, né? Quem conhece a história da humanidade, a pressão muito grande sobre ele, né? Mas eu tenho certeza